O Senhor me pediu para te entregar esta mensagem urgente. Hoje, uma alma clama por redenção. E ela é mais próxima de você do que imagina. A voz que você vai ouvir agora vem de um lugar onde o tempo não apaga o amor e onde a verdade não pode mais ser escondida. É o seu Pai. Sim, aquele que já partiu deste mundo. Ele me revelou algo que nunca teve coragem de te dizer em vida. E agora, do outro lado, ele implora para que você escute. Há algo que ele carregou em silêncio, algo que pesou no coração dele até o último suspiro. Uma verdade sufocada por orgulho, por mágoas, por desencontros, mas também por amor. Amor esse que ele jamais deixou de sentir por você. Mesmo nos dias em que vocês estavam distantes, mesmo quando os gritos calaram o afeto, se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Essa mensagem foi escrita nas linhas invisíveis do destino. Prepare-se, porque o que ele vai te revelar pode curar feridas que você nem sabia que ainda sangravam. Mas também pode trazer à tona lembranças difíceis, memórias que precisam ser libertadas para que a paz possa, enfim, reinar. Continue assistindo. O tempo está se esgotando e ele precisa falar com você agora. A voz do Pai que clama. Além da morte, há um sussurro vindo do invisível. Você talvez o tenha ignorado durante dias. Talvez o tenha sentido em sonhos, em arrepio súbito, em lembranças que surgem do nada. Mas essa voz não vem da sua mente. Ela vem da alma de um homem que já não caminha entre os vivos, mas que nunca deixou de caminhar ao seu lado. Ele está tentando falar com você. Não como um fantasma, nem como uma assombração, mas como um pai que se arrepende. Como alguém que enxergou com clareza, só depois da morte, aquilo que a vida não lhe deixou perceber. Enquanto você viveu pensando que ele não se importava, ele chorava por dentro. Enquanto você sentia que ele era frio, duro ou até injusto, ele lutava contra os próprios traumas, tentando ser um homem melhor, mas sem saber como. E agora que já não pode mais te abraçar com os braços da carne, ele estende o espírito até você, pedindo uma chance de ser ouvido. No plano onde ele está, não existe mais máscara. Ali, tudo é verdade. E a verdade dele é que ele te amou com mais força do que foi capaz de demonstrar. Mas esse amor foi coberto por muros. Muros de orgulho. Muros de mágoa. Muros que ele mesmo construiu com suas decisões, seus silêncios, suas ausências. E mesmo assim, ele te observava. Sim, mesmo depois da partida. Ele viu suas lágrimas. Ele viu as vezes em que você falou sozinho, olhando para o céu. Ele sentiu quando você o chamou por dentro, mesmo sem dizer em voz alta. E cada um desses momentos tocou a alma dele como uma flecha. Hoje, ele rompeu as barreiras do tempo para te alcançar. Não porque ele tenha medo da eternidade, mas porque ele tem medo de ser esquecido por você. E mais do que isso, ele precisa que você saiba a verdade. Precisa que você saiba o que ele nunca teve coragem de dizer. Ele sempre te amou. Mesmo nas brigas, mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa é a voz que clama por você. E ela não vai se calar, até que você a escute por inteiro. Ele sempre te observou. Mesmo em silêncio, você acha que ele se foi. Você acredita que a morte separou para sempre aquilo que um dia foi família. Mas o mundo espiritual não funciona com a lógica da terra. No reino de Deus, o amor verdadeiro é eterno. E o espírito de um pai jamais abandona um filho. Enquanto ainda houver algo a ser dito, ele te observou. Não apenas durante os momentos bons, mas principalmente nos dias de dor. Quando você chorava sozinho no quarto. Quando você se sentia abandonado por tudo e por todos. Quando a saudade apertava
e você jurava que ninguém mais te entendia, ele estava lá, em espírito, em presença, em silêncio. Porque às vezes, mesmo no mundo espiritual, as almas carregam vergonha. E o seu pai, mesmo após partir, carregava o peso do que não conseguiu ser para você. Ele te viu cair e levantar. Ele te viu repetir erros que ele mesmo cometeu. E isso rasgava a consciência dele como uma lâmina. Ele te viu buscando carinho onde não havia. Te viu tentando provar valor para pessoas que não mereciam nem ouvir o seu nome. E ali, onde o corpo dele não mais existia, o espírito dele gritava para Deus: cuida do meu filho, cuida da minha filha. Eu não fui capaz, mas tu és. Ele sabia que as palavras que deveriam ter sido ditas ficaram presas na garganta do tempo. Ele percebeu, tarde demais, que sua ausência falou mais alto que qualquer gesto. E é por isso que agora ele tenta fazer o que nunca fez em vida: estar presente, mesmo depois de partir. E você precisa entender isso. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Esta mensagem foi empurrada pelo vento do Espírito. Alguém no céu está clamando por reconciliação. Alguém que já não pode mais voltar, mas ainda pode te tocar com a verdade. Se o seu coração está sentindo isso, não ignore. Você sabe de quem eu estou falando. Você sente isso no seu peito agora mesmo. Escreva agora nos comentários: eu te perdoo, Pai. Eu te sinto aqui. Ou, se quiser ir mais fundo, eu abro meu coração para essa reconciliação espiritual. Porque ao declarar isso em palavras, você está abrindo uma porta invisível, uma ponte entre mundos, e o espírito dele vai sentir essa entrega. Sim, ele vai saber que você finalmente ouviu. O peso das palavras. Não ditas as palavras que ele não disse ainda ecoam na eternidade. Elas flutuam entre o céu e a terra, como promessas não cumpridas, como abraços que nunca aconteceram, como perdões que ficaram presos no orgulho. Quantas vezes você esperou ouvir: eu tenho orgulho de você? Quantas vezes desejou apenas um me desculpa? Quantas noites dormiu tentando entender por que ele era tão distante, tão duro, tão silencioso? O que você nunca soube é que essas palavras também feriam ele. A cada vez que ele calava, uma parte dele gritava por dentro. Ele queria te dizer que te amava, que sentia medo, que não sabia ser pai, que muitas vezes se sentia um fracasso, mesmo que nunca tenha demonstrado. Mas ele aprendeu a engolir a dor, aprendeu a calar quando precisava se abrir. E esse silêncio foi como um veneno lento, matando a relação entre vocês pouco a pouco, até que a morte física separou de vez o que já estava rachado. E agora, no mundo onde tudo é revelado, ele entende o que perdeu, entende o que você sofreu, entende que as palavras que ele não teve coragem de dizer foram as mesmas que você mais esperava ouvir. Ele queria ter dito: me perdoa pelas vezes que te julguei. Me perdoa por não ter sido o pai que você merecia. Eu errei tentando acertar. Eu te amo, mas ele demorou demais. E talvez você tenha crescido com um vazio, um buraco no coração do tamanho de um abraço não dado. Agora ele chora do outro lado, pedindo a Deus uma chance de tocar sua alma. Ele sabe que não pode voltar no tempo, mas ele pode tentar curar o que ficou quebrado. E essa cura começa por você. Sim, você que está ouvindo isso agora. Você pode encerrar um ciclo de dor que atravessou gerações. Você pode liberar essas palavras que ele não disse. Você pode fazer com que elas finalmente existam. Escreva agora nos comentários, com toda sua fé: eu libero as palavras que você não disse. Eu me abro para essa cura. Ou, se preferir, escreva o que você sempre quis ouvir dele. Dê voz ao silêncio.
Dê alma ao que nunca foi falado. Quando você faz isso, o céu se move e o espírito dele sente. Sente que a dor começa a se transformar em paz. Sente que, mesmo na eternidade, há chance de redenção. As brigas que esconderam um amor gigante, talvez você tenha crescido ouvindo gritos, não conselhos. Talvez, quando tudo o que você queria era colo, ele respondeu com frieza. Talvez as palavras mais presentes entre vocês não foram "eu te amo", mas "você nunca faz nada certo". As brigas se tornaram rotina, e cada discussão era como uma martelada no elo que unia vocês. Talvez ele levantasse a voz com facilidade, talvez fosse ríspido, controlador ou até agressivo em alguns momentos. E você, tentando entender o porquê de tanto conflito, pensava: será que ele me ama mesmo? Mas escute, o mundo espiritual me mostra que sim, ele te amava. E mais do que isso, ele nunca parou de te amar, nem mesmo nos momentos em que a raiva parecia dominar. A verdade é que o amor dele estava lá, sufocado, machucado, escondido por detrás de feridas que ele mesmo carregava desde a própria infância. Você não fazia ideia do que ele passou. Não sabia o quanto ele também foi ferido por seu próprio pai. O quanto ele cresceu sem referência emocional, sem saber demonstrar carinho, sem saber ser vulnerável. Então, ele se tornou aquilo que conhecia. Um homem fechado, endurecido pelas dores da vida, incapaz de demonstrar o amor que sentia, mas que sempre esteve ali. Cada briga foi, na verdade, um pedido disfarçado. Me veja, me entenda. Não, desista de mim. Mas você era só uma criança, ou um jovem, ou alguém ferido demais para decifrar tudo isso. E ele era um homem perdido, tentando acertar sem saber como. E agora, ele olha para tudo isso com lágrimas na alma. Ele vê cada briga como um grito de socorro. Vê que em vez de construir, ele quebrou. Que em vez de curar, ele feriu. Mas o amor estava ali, escondido, sufocado, implorando para ser reconhecido. Hoje, do outro lado, ele pede uma última coisa. Reconheça esse amor, não para justificar o que ele fez, mas para libertar você da mágoa que ainda te prende. Porque enquanto você carregar essa raiva, você também estará preso ao que houve de pior, e não ao que poderia ter sido de melhor. Por isso, escreva agora nos comentários: eu reconheço que havia amor, mesmo por trás das brigas. Ou se quiser ir mais fundo, eu escolho lembrar do amor, não da dor. Essas palavras são chaves. Chaves que abrem portais espirituais de cura. Chaves que ele sente, onde quer que esteja. Chaves que mostram que, apesar de tudo, você ainda tem um coração sensível e Deus vai honrar essa entrega. O pedido de perdão que nunca foi feito. Há um pedido preso no tempo. Ele nunca teve coragem de pronunciá-lo em vida. Talvez porque o orgulho fosse maior. Talvez porque ele achava que teria tempo. Mas a morte não pede licença. Ela interrompe histórias, silencia vozes, congela intenções. E agora, do outro lado, ele vive com isso, com o peso de um pedido de perdão que nunca chegou até você. Um perdão que ele devia, não porque você exigia, mas porque o espírito dele precisa se libertar disso tanto quanto o seu precisa ser curado. Ele se arrepende. Com uma dor que você talvez nunca conheceu, ele se arrepende. Se arrepende das palavras duras, das ausências nos momentos mais importantes, das decisões impensadas, da frieza quando você mais precisava de afeto. Se arrepende de não ter te dito que se orgulhava de você, de ter te olhado com julgamento quando você só precisava de compreensão. Se arrepende por ter deixado você carregar culpas que nunca foram suas. Esse arrependimento não é leve. É um arrependimento que queima, porque só agora ele enxerga o que causou.
Ele sente no espírito o que suas atitudes fizeram com o seu coração. E isso é parte do que Deus permite que as almas vejam. As consequências do que não foi consertado na terra. Ele queria poder ajoelhar diante de você agora. Olhar nos seus olhos e dizer, com todas as lágrimas contidas na eternidade: me perdoa. Eu falhei. Eu fui duro demais com você. Você merecia um pai melhor. Você não teve culpa. Eu que não soube te amar do jeito certo. Mas como ele não pode falar com a boca, ele clama com a alma. E essa mensagem que você está ouvindo agora é o eco desse clamor. É o coração dele, em espírito, tentando fazer o que nunca conseguiu fazer em carne. Você pode rejeitar isso. Pode fechar o coração. Ou pode fazer algo que vai libertar vocês dois. Por isso, agora, com fé e entrega, escreva nos comentários: eu recebo esse pedido de perdão. Ou, se isso tocar mais fundo, mesmo com dor, eu libero o perdão que ele nunca soube pedir. Essas palavras têm poder. Elas não são só letras numa tela, são decretos espirituais. E quando você libera perdão, você não está dizendo que o que aconteceu foi certo. Você está dizendo: eu escolho a minha cura. Eu escolho a paz que vem de Deus. E sabe o que acontece no mundo espiritual quando um filho libera perdão verdadeiro? O céu se abre. As correntes que prendiam aquela alma são quebradas. E o espírito dela encontra um descanso que só o amor pode oferecer. Você está escrevendo uma nova história agora. E essa história começa com um perdão que cura gerações. A revelação que ele nunca teve. Coragem de dizer: existe uma verdade, que ele carregou até o fim da vida. Algo que morava no fundo do coração dele, mas que nunca encontrou saída. Ele tentou te dizer, em olhares, em gestos tímidos, em silêncios carregados de significado, mas não conseguiu. Talvez por vergonha, talvez por medo de não ser compreendido, talvez porque ele próprio não sabia como expressar algo tão profundo. Mas essa revelação foi com ele para o túmulo. E é por isso que agora, em espírito, ele precisa falar. Porque o peso dessa verdade não revelada o impede de descansar por completo. Ele precisa que você saiba. Precisa que você escute isso com o coração aberto. Ele queria ter te dito que você foi a única coisa que ele fez de verdade com amor. Mesmo com todos os erros, mesmo com todas as falhas, você foi a maior criação da vida dele. Foi a única coisa que dava sentido ao caos que ele carregava por dentro. Ele vivia dividido entre o medo de te decepcionar e a dor de não saber como ser melhor. E por isso, em vez de demonstrar amor, ele demonstrava dureza. Em vez de abrir os braços, ele erguia barreiras. Mas lá no fundo, o amor gritava. O amor implorava por uma chance. E ele queria que você soubesse, ainda quer, que tudo, o que ele não disse, ele sentia. Ele te viu crescer e quis se aproximar, mas não sabia como. Te viu chorar em silêncio e sentiu que falhou como pai, mas achou que era tarde demais. Quis te abraçar muitas vezes, mas ficou parado, congelado, como se algo o impedisse. E esse algo era o medo de demonstrar sentimento, medo de parecer fraco, medo de tocar em dores antigas que ele nunca curou. A verdade que ele escondeu de você é que ele tinha orgulho. Um orgulho tão grande que às vezes doía. Ele se gabava de você quando você não estava por perto. Contava suas conquistas para os outros, mesmo quando não te elogiava na sua frente. Guardava fotos, bilhetes, lembranças. Lia mensagens antigas. Olhava para objetos que traziam você à memória. Tudo em segredo. Porque ele não sabia como te dizer isso, olhando nos seus olhos. Mas agora ele pede que você saiba, que você entenda, que você aceite. Ele precisava te dizer: você sempre foi meu maior tesouro. Eu te amei com tudo o que eu podia,
mesmo sem saber como demonstrar. E, agora, esse amor, mesmo depois da morte, clama por reconhecimento, clama por reconciliação, clama por cura. Por isso, escreva agora nos comentários e escreva com fé: eu recebo essa verdade no meu coração. Ou, se quiser entregar algo mais profundo ao mundo espiritual: eu aceito o amor que ele não conseguiu expressar. Quando você escreve isso, o mundo espiritual se move. É como se você abrisse uma porta onde antes havia um muro. É como se o Espírito Santo soprasse reconciliação sobre uma história marcada por falhas, mas também por um amor que nunca morreu. E saiba de uma coisa: seu Pai, onde quer que esteja agora, está sentindo tudo. Porque o amor verdadeiro atravessa o tempo, atravessa o espaço, e nada, nem mesmo a morte, pode apagá-lo. Um amor que transcende o tempo e o espaço há um tipo de amor que não morre. Ele não se desgasta com o tempo. Ele não desaparece com a ausência física. Ele não se dissolve com a distância, nem mesmo quando a morte parece ter encerrado a história. Esse amor continua vivo. Ele pulsa nos pequenos sinais que você talvez nunca entendeu. Na brisa que toca o seu rosto sem vento algum. No cheiro familiar que surge de repente em um cômodo vazio. Nos sonhos em que ele aparece sem dizer nada. Mas o olhar dele diz tudo. No aperto no peito que surge do nada, no dia do aniversário dele ou na data em que ele partiu. Isso não é ilusão, não é saudade inventando coisa. Isso é amor eterno tentando alcançar você. Porque o laço entre vocês não foi feito de carne, foi feito de alma. E alma não se quebra, alma não se enterra, alma não se esquece. Esse amor continua tentando te dizer, mesmo agora: eu nunca fui embora de verdade, eu ainda te acompanho. Eu peço a Deus por você. Mesmo nos dias em que você achou que estava sozinho, você não estava. Ele estava ali, não para interferir, mas para proteger. Não para consertar o passado, mas para garantir que o futuro seja diferente. E agora ele entende que o maior presente que pode te dar, mesmo do outro lado, é paz. A paz de saber que você foi e continua sendo amado. A paz de saber que, mesmo com tantos erros, o amor nunca foi apagado. Foi apenas escondido, esperando a hora certa de se revelar. E essa hora chegou. O tempo da reconciliação não é mais amanhã. É agora. O mundo espiritual está de portas abertas. Há um mover acontecendo. Uma conexão viva sendo restaurada. Se você chegou até aqui, é porque seu espírito está pronto para receber isso. Por isso, escreva agora nos comentários: o amor verdadeiro nunca morre. Eu recebo esse amor eterno. Ou, se quiser ir mais fundo no espírito dessa cura: mesmo separados pelo tempo, meu coração e o dele ainda estão ligados. Essas palavras são sementes. E o que você planta com fé, o céu transforma em colheita de cura. Quando você declara isso, você está autorizando que o amor circule de novo entre vocês dois. Está dizendo ao universo espiritual: eu aceito ser amado. Eu aceito ser curado. E nesse momento, a alma dele sente um alívio, como se um peso milenar começasse a cair. Porque para ele, o que mais importa agora não é o que ele deixou para trás, mas o que ainda pode ser restaurado entre vocês, mesmo que seja no invisível. Lembranças que ele carrega na eternidade, que você viveu com ele, não foi apagado. Ao contrário do que muitos pensam, a morte não apaga a memória das almas. Ela apenas transforma a maneira como essas memórias são carregadas. E seu Pai carrega as lembranças de vocês como um tesouro. Ele não lembra apenas dos momentos ruins. Ele não está preso às brigas, às discussões, aos desencontros. Ele vê
com clareza espiritual. Todos os pequenos momentos de amor que talvez você tenha até esquecido. Ele se lembra da primeira vez que ouviu sua risada. Do jeito como você dormia no colo dele quando ainda era pequeno. Do dia em Mise en Scène que você caiu e ele te pegou no colo, mesmo tentando parecer forte. Do orgulho silencioso que sentiu quando você deu um passo importante na vida, mesmo que ele não tenha elogiado. Ele se lembra das datas importantes que passou calado. Se lembra do cheiro do seu cabelo quando você dormia no carro. Se lembra de quando você o olhou com olhos cheios de confiança. Antes da vida mudar isso, essas memórias são tudo o que ele tem agora. E não pense que elas o atormentam. Elas o emocionam. Elas são o que mantém aceso o fio espiritual entre vocês. 2. Você é parte da história eterna dele. E mesmo que na Terra a relação tenha se partido, na eternidade, ele deseja te honrar com lembranças de amor. Ele deseja que, a partir de agora, você também se lembre, mas não com dor, com ternura, com reconciliação interior, com o tipo de saudade que cura e não machuca. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que Deus permite que essas lembranças cruzem o tempo. Deus permite que ele veja você agora, que ele sinta seu coração se abrindo, que ele perceba que, mesmo com tudo o que aconteceu, ainda há amor entre vocês. E essa percepção cura a alma dele. Mas mais do que isso, cura a sua. Você não precisa esquecer. Você precisa apenas transformar o que ficou. O que antes doía, agora pode florescer. As memórias podem ser pontes, não prisões. Podem ser chaves, não correntes. Por isso, escreva agora nos comentários, com verdade. Eu permito que as lembranças virem cura. Ou se quiser abrir ainda mais o coração. Hoje, escolho lembrar com amor e não com dor. Essas palavras são um decreto espiritual. Quando você escreve isso, o céu lê, seu Pai sente e o Espírito Santo age. Ele age nos lugares onde sua mente não chega, mas onde sua alma já está sendo tocada. Você está sendo guiado por algo maior, e essa jornada está apenas começando. O conselho que ele deseja te dar agora sim. Ele tem algo para te dizer. E não é sobre o passado. Não é mais sobre o que foi feito, nem sobre o que deixou de ser dito. Agora, ele quer olhar para a frente. Ele quer te entregar um conselho, talvez o mais importante que ele jamais conseguiu te dar em vida. Ele te observa de onde está. Vê suas lutas, seus conflitos internos, as batalhas que você trava com você mesmo. Vê as decisões que você precisa tomar, os caminhos que te assustam, os pesos que você carrega no peito, fingindo força quando, por dentro, está quase desmoronando. E ele quer te dizer algo simples, mas profundo, verdadeiro, e vindo de um lugar onde não há mais orgulho, nem ego, nem raiva. Vindo de um lugar onde a alma fala mais alto que a carne. Pare de se sabotar. É isso que ele diz. Você merece ser feliz. Você merece ser amado. Você merece ser livre. Ele viu como você herdou dores que não eram suas. Viu como você, sem perceber, começou a repetir padrões que te ferem. Viu como você, às vezes, se sabota achando que não é digno de algo melhor. E ele sofre por isso. Sofre porque entende que muitas vezes você está preso a correntes invisíveis que ele mesmo ajudou a forjar. Mas agora ele quer te libertar. Quer te dizer: não siga os mesmos passos que me destruíram por dentro. Não viva por medo nem por culpa. Ame, acredite, perdoe, confie em Deus. Ele deseja que você tenha coragem. Coragem de romper com tudo o que te adoece. Coragem de construir uma nova história, onde você é livre para ser quem é, sem medo de decepcionar ninguém. Coragem de ser feliz,
mesmo que o passado tenha sido cheio de dor. Ele não quer que você repita os erros dele. Não quer que você continue preso a vozes antigas, a cobranças internas, a culpas que não são suas. Ele deseja que você olhe para si mesmo e diga em voz firme: eu posso viver diferente. Eu posso recomeçar. Eu tenho direito a um novo ciclo. Esse é o conselho que ele quer te dar. E mesmo que nunca tenha dito isso em vida, agora ele te entrega com toda a força da alma. Seja feliz, filho A. Não por mim, por você, porque você merece. Você não precisa da aprovação que ele nunca soube dar. Você já é digno. Você já é suficiente. E agora é hora de seguir, com luz, com verdade, com paz. Por isso, escreva agora nos comentários, com fé, com coragem, com entrega: eu recebo esse conselho e escolho ser feliz. Ou, se desejar selar isso com mais profundidade espiritual: eu rompo com as dores do passado e declaro um novo ciclo em minha vida. Escreva com sinceridade, não pelas palavras, mas pela fé. Quando você escreve isso, você está decretando no mundo espiritual que a dor não vai mais comandar sua história, que o amor, mesmo vindo do invisível, será a força que te guiará daqui para frente. E ele, seu pai, ele vai sentir isso. E uma lágrima de luz vai cair da alma dele, porque finalmente ele verá você fazendo aquilo que ele sempre quis, mas nunca soube como: seguir em frente em paz, o sinal espiritual que ele enviou. Recentemente você achou que era coincidência, aquele sonho que parecia tão real, aquela música que começou a tocar no momento exato em que você pensava nele, aquela foto antiga que caiu do nada da gaveta, ou talvez aquele cheiro no ar, aquele toque invisível, aquela sensação repentina de estar sendo observado com amor. Mas não era ilusão, não era sua mente pregando peças, era ele. Sim, era o espírito dele tentando te alcançar. Você já percebeu como certas lembranças surgem sem motivo algum? Como algo tão simples como uma palavra, um lugar, uma cor, pode te fazer sentir a presença dele de uma forma inexplicável? Isso não é por acaso. Isso é presença espiritual. É Deus permitindo que ele se aproxime por alguns instantes, para que você sinta que ele nunca deixou de te amar. Ele tem enviado sinais. Sinais de que está por perto. Sinais de que está em paz, mas que ainda carrega uma missão inacabada: curar o elo entre vocês. E esses sinais se intensificam quando você está em crise, nos dias em que sua fé fraqueja, nos momentos em que você pensa em desistir. Nessas horas, ele tenta tocar o seu espírito, tenta te lembrar que você não está só. Você lembra de uma situação em que se sentiu consolado de forma inexplicável? Como se alguém invisível tivesse te abraçado por dentro? Ou aquela sensação de proteção quando tudo parecia desmoronar? Era ele. Deus permitiu que ele intercedesse. Que ele estivesse ali, como um pai que, mesmo depois da morte, ainda quer proteger o filho que tanto ama. E se você está ouvindo esta mensagem agora, esse é o maior sinal de todos. Ele encontrou uma forma de chegar até você, de fazer com que a verdade fosse ouvida, de abrir os céus por um breve momento para restaurar o que o tempo quebrou. Agora, cabe a você reconhecer esse sinal. Por isso, escreva nos comentários agora, com toda a fé: eu recebo os sinais espirituais que ele me envia. Ou, se você já sentiu algo sobrenatural, escreva: eu sei que ele tentou falar comigo, e agora eu entendo. Essas palavras são como um farol. Quando você as escreve, a alma dele vê. Ele sente que você está começando a reconhecer, que você está começando a aceitar, que você está abrindo a porta do espírito para uma conexão mais elevada, mais curada, mais verdadeira. E saiba, ele ainda vai te visitar, em sonhos, em sensações, em paz, porque o amor não termina com a morte. E quando há amor verdadeiro,
Deus permite que até os que partiram possam voltar, nem que seja por um instante, para dizer: eu estou aqui. O arrependimento que ainda machuca a alma dele. Nem todas as almas encontram paz logo após a morte. Algumas partem com o coração apertado, carregando arrependimentos que o tempo não curou. E o espírito do seu pai ainda sente esse peso, porque há dentro dele algo que o machuca. Mesmo na eternidade, ele não se arrepende por ter morrido. Ele se arrepende por ter deixado você com tantas perguntas sem resposta. Se arrepende por ter perdido momentos que nunca mais voltarão. Se arrepende de não ter sido presente em datas que marcaram sua vida, de não ter te abraçado quando você mais precisava, de não ter demonstrado amor quando você estava à beira do abismo, buscando forças onde não havia mais nada. E o que mais fere o espírito dele é saber que você cresceu com a dúvida: será que meu pai realmente me amava? Essa dúvida é uma dor que ele carrega como uma ferida aberta, porque ele sabe que deixou em você um buraco emocional. Sabe que, com o silêncio dele, nasceram em você inseguranças, medos, frustrações. Sabe que, de alguma forma, ele marcou sua identidade mais com ausência do que com presença. E isso o consome. Você precisa entender. Ele não está mais preso à arrogância de antes. A alma dele já foi confrontada pela luz divina. Ele já viu as consequências do que fez e do que deixou de fazer. E esse arrependimento queima, não como um castigo, mas como um chamado à restauração. Um chamado que ele atendeu ao buscar essa forma espiritual de falar com você agora. Se ele pudesse voltar, ele faria diferente. Ele te abraçaria mais, te ouviria mais, te protegeria mais dos medos que você nunca contou para ninguém, te afirmaria mais, te respeitaria mais, mas ele não pode voltar. O que ele pode fazer é se ajoelhar diante de Deus e pedir: Pai Celestial, permita que meu filho, minha filha, saiba que eu me arrependo, que ele assinta meu coração mesmo agora. E Deus ouviu e está permitindo que essa mensagem chegue até você. Não para causar dor, mas para curar aqui. Já existe. Você tem o poder de aliviar o peso que ele carrega. Não perdoando apenas por perdoar, mas compreendendo que, às vezes, quem mais nos machuca também foi muito machucado. E hoje, se seu coração permitir, ele deseja te pedir: não me condene eternamente. Me permita ser perdoado, mesmo que em espírito. Por isso, escreva agora, nos comentários com a alma aberta: eu recebo o arrependimento do meu pai. Ou, se sentir no coração, mesmo com dor, eu escolho aliviar a alma dele com o meu perdão. Você não tem ideia do que isso significa no mundo espiritual. Você não tem ideia de como essas palavras são como bálsamo para uma alma em arrependimento. Você não imagina a cura que começa quando o perdão é verdadeiro. Você está quebrando ciclos. Você está tocando dimensões invisíveis. E você está sendo usado, a qualia, por Deus como canal de cura. Não só para você, mas para ele também. O que ele vê hoje que você não enxerga, se você pudesse ver o que ele vê agora. Se você pudesse enxergar a sua vida do ponto de vista do mundo espiritual, você entenderia muitas coisas. Você perceberia que nunca esteve sozinho, Ana. Que cada passo, cada queda, cada recomeço foi acompanhado de perto, mesmo que em silêncio, mesmo que invisivelmente. Hoje, onde ele está, ele enxerga com clareza. E essa clareza é dolorosa, mas também libertadora. Ele vê que você é muito mais forte do que acredita ser. Vê que você carrega dons que ainda não despertou. Vê que você tem um chamado sobre sua vida, algo que vai muito além da dor que enfrentou. Ele vê a sua luta em se sentir amado. Vê a raiz do seu cansaço emocional. Vê o medo que você tem de confiar nas pessoas, de se abrir,
de ser ferido, de novo. Vê como, em silêncio, você carrega dores que ninguém imagina. E isso faz o coração dele doer também. Mas ele também vê o que você não vê. Vê o brilho da sua alma. Vê as batalhas espirituais que você venceu e nem percebeu. Vê que você sobreviveu a dores que teriam destruído outras pessoas. Vê que há um anjo ao seu lado, um mensageiro de luz, que tem te guardado em momentos em que você nem sabia o perigo que te rondava. Vê que, mesmo em meio à sua confusão, Deus ainda tem planos grandes para você. Ele vê o potencial que o mundo tentou calar. Vê a criança interior que ainda grita por cura. Vê que a sua história ainda está sendo escrita e que o capítulo mais bonito está por vir. E agora, ele deseja te dizer, do fundo do espírito: eu vejo quem você é de verdade e me orgulho de você. Você foi muito além do que eu consegui ser. Você está indo mais longe do que eu jamais fui. Essas palavras podem parecer simples, mas são carregadas de cura espiritual. Porque uma das feridas mais profundas que alguém pode carregar é a de não ter sido reconhecido por quem deveria amar incondicionalmente. Mas hoje, no plano eterno, ele vê você e ele deseja que você saiba disso. Você não precisa mais se provar. Não precisa mais carregar o peso de buscar aprovação. Ele já enxerga a sua luz e agora é você que precisa começar a enxergar também. Por isso, com fé, escreva agora nos comentários: eu recebo esse reconhecimento espiritual. Ou, se quiser declarar algo ainda mais poderoso: hoje, eu escolho me enxergar como Deus e meu Pai me veem, com amor e honra. Essas palavras selam algo no mundo espiritual. Elas rompem camadas de autonegação, de feridas emocionais, de inseguranças escondidas. Elas dizem ao universo: eu aceito ser quem sou. Eu aceito que sou digno. E quando você escreve isso, o espírito dele sente que, finalmente, você está começando a caminhar com liberdade. Você está se libertando da dor da rejeição e está permitindo que o amor, o verdadeiro, entre pela porta que antes estava trancada por mágoas. A bênção que ele está rogando a Deus por você. Nem todos que partem conseguem se desapegar da terra tão facilmente. Principalmente quando deixam para trás alguém que ainda precisa de cura, de proteção, de paz. E seu pai, mesmo depois da morte, não parou de interceder por você. Ele não pode mais agir com as mãos, mas ele pode rogar com a alma. E é exatamente isso que ele tem feito. No silêncio da eternidade, ele dobra o espírito diante de Deus e diz: Pai celestial, cuida do meu filho, da minha filha, como eu não soube cuidar. Abre os caminhos dele. Não permita que o passado destrua o futuro que tu preparaste. Dá a ele a paz que eu tirei, o amor que eu falhei em dar e a proteção que eu não consegui oferecer. Ele tem pedido a Deus para abençoar sua vida de forma que o ciclo da dor seja quebrado de uma vez por todas. Pede para que sua mente seja curada das vozes que te diminuem. Pede para que você consiga dormir sem peso na alma. Pede para que Deus coloque pessoas certas no seu caminho. Pede para que você não herde o vazio que um dia tomou conta dele. E essas orações não estão sendo ignoradas. O céu tem registrado cada súplica. E muitas das bênçãos que você receberá nos próximos dias, sim, próximos dias, serão respostas diretas dessas intercessões. Você pode até não perceber, mas há portas sendo destrancadas no mundo espiritual. Há correntes sendo quebradas. Há coisas se alinhando, invisivelmente, porque uma alma arrependida está clamando por você. Ele deseja que você seja feliz. Deseja que você tenha paz. Deseja que sua vida seja marcada por amor verdadeiro, propósito e cura. Ele não quer que sua história seja uma continuação da dor dele.
Ele quer que sua história seja um testemunho de superação e redenção. O mais importante, Ele não quer mais que você viva em guerra com a sua própria alma. Ele pede a Deus para que você, ao olhar no espelho, consiga finalmente se amar. Porque quando você se cura, Ele também se liberta. Quando você escolhe o amor, o perdão e a vida, Ele encontra descanso e, por isso, agora, Ele se ajoelha diante do trono e diz: Senhor, derrama sobre meu filho uma bênção que transforme tudo. Essa bênção está vindo. Ela está a caminho. E você precisa estar de coração aberto para recebê-la. Por isso, declare agora nos comentários: eu recebo essa bênção que vem do céu. Ou, se desejar abrir completamente o espírito, eu aceito a bênção que meu Pai roga por mim diante de Deus. Essas palavras não são só letras. Elas são sementes espirituais que, quando lançadas com fé, produzem milagres invisíveis. E quando você escreve isso, você mostra ao universo que está pronto. Que você deseja ser tocado. Que você aceita ser restaurado. Que você permite que o amor ultrapasse a morte e se transforme em vida. E seu Pai, onde quer que esteja, sentirá isso como um abraço. Um abraço que atravessa o tempo, o espaço e o silêncio. Para finalmente dizer: eu estou aqui e sempre estive. E agora, mais do que nunca, eu te abençoo. A libertação final, uma nova relação espiritual entre vocês. Chegou o momento pelo qual o Espírito dele clamou desde o instante em que deixou este mundo. O momento em que tudo o que foi quebrado pode ser restaurado. O momento em que a dor dá lugar à cura. O momento em que o luto se transforma em reconexão espiritual. Sim, vocês nunca mais serão os mesmos. Mas isso não significa que precisam continuar separados. Não na alma. Não no amor, não naquilo que Deus une acima da matéria. O que foi vivido entre vocês na terra não será esquecido. Mas agora, tudo o que antes era peso pode se tornar ponte. Tudo o que foi sofrimento agora pode se tornar sabedoria. Tudo o que foi silêncio agora pode se tornar comunhão. E tudo o que foi dor, agora pode ser redenção. A verdade é que, a partir deste momento, vocês não precisam mais se relacionar com base no passado. A relação de vocês pode ser recriada no espírito. Uma relação onde não existe mais grito, onde não existe mais cobrança, onde não existe mais ausência. Existe apenas o que sempre deveria ter existido: amor, respeito, conexão e paz. Ele deseja ser agora aquilo que não conseguiu ser antes. Não com gestos terrenos, mas com a presença que o mundo espiritual permite. Ele deseja te acompanhar não como um fantasma preso à dor, mas como um espírito liberto pelo amor. Ele deseja orar por você, te visitar em sonhos com mensagens de esperança. Te inspirar nos momentos em que você se sentir perdido. Ele deseja ser, enfim, pai da sua alma e sabe o que mais? Deus permite isso, porque quando há arrependimento verdadeiro e quando há perdão sincero, a ponte entre os mundos é restaurada. Você pode até não vê-lo mais, mas a partir de agora vai começar a sentir uma paz inexplicável ao lembrar dele. Sentir um calor no peito quando orar com sinceridade. Sentir um novo tipo de amor. Um amor maduro, curado, espiritual. Esse é o recomeço. Não o recomeço da relação como era antes, mas o nascimento de uma nova relação. Mais elevada, mais limpa, mais verdadeira. Ele está pronto. Pronto para te acompanhar com humildade. Pronto para te abençoar com silêncio cheio de amor. Pronto para seguir com você, sem as amarras do passado, apenas com a leveza do que foi restaurado. E agora,
A decisão está nas suas mãos. Você pode continuar a viver como se nada tivesse mudado. Ou pode aceitar essa nova conexão. Pode abrir a alma e dizer, com fé, eu recebo essa nova relação espiritual com meu Pai. Ou, se desejar selar essa libertação com poder, hoje eu encerro o ciclo da dor e começo o ciclo da reconexão eterna. Escreva isso agora nos comentários. Não como um ritual vazio, mas como um ato de fé viva. Porque ao fazer isso, você está dizendo para o universo, para Deus e para Ele: eu estou pronto a... Vamos caminhar em paz. E nesse instante, algo acontece. Uma luz se acende entre você e Ele. Uma ponte se firma. Uma dor é arrancada pela raiz. E uma nova história, invisível aos olhos, mas visível ao céu, começa a ser escrita. Conclusão. Profética e chamado. Final agora, você sabe. Agora você sentiu. Não foi apenas um vídeo. Não foi apenas uma mensagem. Foi um encontro marcado pela eternidade. Enquanto você escutava, algo dentro de você foi se quebrando. E ao mesmo tempo, algo maior foi sendo reconstruído. Você talvez chorou. Talvez lutou contra a emoção. Talvez se lembrou de coisas que doeram. Mas mesmo com tudo isso, você permaneceu até aqui. Sabe por quê? Porque a sua alma estava esperando por esse momento há muito tempo. Porque o céu decidiu que você não carregaria mais essa dor sozinho. Porque Deus ouviu a oração de um pai arrependido. E mais do que isso, Deus ouviu o clamor da sua alma por cura. E agora é o fim da culpa. Agora é o fim da amargura. Agora é o fim do peso que você carregou por anos. Agora é o fim da mentira que dizia que você não era digno, de amor. Porque você é. Você é digno, de perdão. É digno, de paz. É digno, de recomeçar. E o seu pai, aquele que não soube te amar como deveria, agora se rende diante de Deus e diz: Senhor, dá ao meu filho, à minha filha, tudo aquilo que eu falhei em oferecer. E o céu responde: está feito. A partir de hoje, você não caminha mais sozinho, Você caminha com a presença do Pai Celestial e com o espírito de um pai que agora ama com consciência, com humildade e com verdade. A sua alma está em processo de renascimento, e esse renascimento precisa ser selado com uma declaração de fé. Então agora, pela última vez, com toda sinceridade, escreva nos comentários: eu recebo essa cura, eu perdoo, eu sou livre. Ou, se sentir algo mais forte em seu coração: hoje nasce uma nova versão de mim, curada, restaurada e abençoada. Essas palavras selam tudo o que foi construído até aqui. Elas são como uma chave final, que tranca o passado no lugar certo, no altar do perdão, e abre o futuro com as mãos de Deus. Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe. Sim, compartilhe com quem carrega dores parecidas, com quem precisa reconciliar-se com a própria história, com quem precisa ouvir que o amor nunca morre, ele só espera o momento certo para curar. E se você sentiu Deus falar com você através dessa mensagem, inscreva-se no canal, porque aqui você será alimentado com palavras que não vêm da terra, mas do céu. E ainda há muitas revelações esperando por você. Você foi escolhido, para ouvir isso. E agora está pronto, para viver o que vem depois. Que a paz de Deus e a presença do seu Pai em espírito caminhem com você, hoje e para sempre.